Olá, meninos e meninas. Vamos falar sobre literatura, texto literário e não literário, conotação e denotação. Então, vamos ver basicamente o que é isso. O que é isso, professora? Texto literário e não literário. Bom, texto literários, textos literários e não literários, eles apresentam diversas diferenças, como na forma, na linguagem, na significação, principalmente na finalidade comunicativa. O texto literário, ele visa entreter o leitor, e o texto literário, não literário, visa informar. Quais são as características dos textos literários? Possuem função estética. O principal objetivo é o entretenimento do leitor. Recorre à função poética, emotiva da linguagem, cria expressividade, desperta sentimentos e emoções no leitor. Utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica, ou seja, uma linguagem figurada e cheia de significados, uma multiplicidade de interpretações. Há uma reflexão sobre a realidade que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Utiliza de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentando simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Então, os textos literários é para dar prazer, para a gente gostar de ler, para a gente adentrar na história. São os principais textos literários: os poemas, os romances, os contos, as novelas, as lendas, as fábulas, as crônicas, as peças de teatro e as músicas. Bom, características do texto não literário. Nós vimos os textos literários, agora não literários. Olha a diferença. A função é utilitária, é referencial, é informativa, tem o objetivo de fornecer uma informação. Utiliza uma linguagem denotativa e clara, ou seja, uma linguagem real, criando objetividade na transmissão da informação. Relata fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo opiniões, juízo de valor sobre o conteúdo do texto. Quer dizer, uma reportagem, por exemplo, que é um texto não literário, o jornalista precisa procurar ser impessoal e imparcial, somente relatar a notícia. Não utiliza figuras de linguagem, outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do texto, nem levando a outros significados, certo? Então, objetiva, clara, informativa. Onde que nós encontramos esses textos não literários? Nas notícias, reportagens, nos artigos científicos, nos livros didáticos, nos dicionários, enciclopédias e tudo mais que possam te trazer informações. Bem, nós falamos sobre denotação e conotação, né? Linguagem conotativa, denotativa e conotativa. Então, qual é a diferença? Denotação vem da significação restrita, do sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automático, que nós usamos no nosso dia a dia. Como diz, sem frescura, simples, concreta, né? Objetiva, é uma linguagem comum. A conotação já é mais ampla, extrapola os sentidos comuns, é usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Então, é uma linguagem figurada, em que nós usamos figuras de linguagem. Então, percebam que denotação começa com D, dicionário com D também, então lembre disso.
Denotação é real, é o sentido que tem no dicionário. E conotação, sentido figurado, de recursos estilísticos. Vamos ver aqui. Linguagem não literária. Anoitece. Linguagem literária. A mão da noite embrulha os horizontes. Olha, para você ver a mesma coisa. Os cegos tentavam dormir. Os cegos esperavam que o sono tivesse dó de sua tristeza. José Saramago. Olha que poético. Então é uma linguagem literária. Olha essa não literária. Teus cabelos brilhavam. Objetivo. Olha a literária. Os clarins de ouro de teus cabelos cantam na luz. Mário Quintana. Né? Poética, expressiva. Olha a não literária. Uma nuvem cobriu parte da lua. Olha a literária. Um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua nascença. Aos 50 anos, inesperadamente, apaixonei-me de novo. Objetiva, clara, olha a literária. Na curva perigosa dos 50 derrapei neste amor. O Drummond que escreveu assim. Deu para ver, né? A diferença não literária, né? Não literária é seca, objetiva, literária é poética, expressiva. Então, o que é gênero literário? Gênero literário nós também chamamos de gêneros literários, porque eles são divididos em 3 grupos desde a antiguidade: narrativo ou épico, lírico e dramático. Então, Platão e Aristóteles iniciaram os estudos sobre o que representaria aí a questão do gênero literário. São classificações básicas fixadas pela tradição, porém, nós temos outras categorias menores que nós chamamos de subgêneros. Todas as modalidades literárias são influenciadas por personagem, tempo, espaço. Temos os textos literários ficcionais e os não ficcionais. Os não ficcionais se baseiam na realidade e os ficcionais são aqueles bem, né? Guerra nas Estrelas, Os Vingadores, Matrix, né? Considerados esses fora da realidade. Então, relembrando, os gêneros literários podem ser narrativo épico, lírico e dramático. O narrativo épico envolve o quê? Enredo, personagens, lugar, tempo. Nós encontramos nos romances, nas crônicas, nas novelas. Nós temos como narrador terceira pessoa, que pode ser observador onisciente. Nós temos em primeira pessoa, que pode ser personagem. Bom, já o gênero lírico, nós chamamos de eu lírico, o sujeito de uma obra lírica. Nós não chamamos de narrador, nós chamamos de eu lírico, sujeito lírico, voz lírica, voz poética. Devido à intensidade de expressões das obras líricas, elas tendem a ser breve, com ritmo, com musicalidade. Elas geralmente aparecem em poemas, em versos. O gênero dramático é para ser apresentado no teatro. Nós podemos ler uma obra dramática, sim, mas ela é mais interessante, a sua realização será plena se for dramatizada. Bem, com tudo isso, nós vamos ver a introdução à literatura. O que é literatura?
é derivado do termo latino literária, que significa letra, e são elas que compõem as palavras. Então, a literatura é a arte que utiliza a palavra como matéria-prima de suas criações. A literatura é a arte através das palavras. Assim como a música, a pintura, a dança, a literatura é considerada uma arte, né? É um conjunto de experiências vividas pelo homem em que seja preciso vivê-las. A literatura, ela não é desassociada da história. Ao contrário, é um instrumento de comunicação que transmite conhecimentos, cultura de uma comunidade, né? É, nos permite identificar marcas do momento em que foi escrito, modas, costumes, né, da época, até mesmo ética e valores. Então, a literatura é também usado como referência a um corpo ou um conjunto escolhido de textos. Por exemplo, nós temos literatura médica, literatura inglesa, literatura portuguesa, né? Então, a literatura é muito importante, porque ela faz parte do nosso passado, do nosso presente, né? E ela fará parte do nosso futuro, porque são marcos, são tendências, né? Então, olha aqui, as obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos. Olha aqui, nós já vivemos em época assim, ó, os nossos antepassados, sim. Ela trabalha, fala sobre as mudanças de comportamento dos homens ao longo dos séculos. Ela nos ajuda a refletir sobre nós mesmos, sobre os valores que a gente tinha aqui nessa época, hoje são diferentes. Então, nos faz refletir. Então, qual é a finalidade da literatura? A finalidade da literatura é o entretenimento, né? Associado a uma ideia de estética, de ocorrência de algum procedimento. Um texto literário, quando ele provoca um efeito, produz um efeito estético, ele consegue produzir ou comprova uma cartaz, que é o efeito de que o receptor vai sentir ali com aquela leitura, a vivência, a experiência que ele vai ter. Então, o texto literário, muitas vezes, ele pretende emocionar, ele pretende fazer o leitor viajar, ter liberdade, encontrar as belezas, sentir as palavras no seu sentido metafórico, nos faz ter experiências do amor, né, das artes. Tem um cantor sertanejo que perguntaram para ele que se ele já tinha vivido todas aquelas músicas, né, que são textos literários. Ele disse que não, que ele estaria louco, que aquilo tudo era uma poética, né? Era textos literários, que ele estava representando ali o amor. Então, eu espero que vocês tenham entendido.